Uma das séries mais aguardadas de 2024 acabou de chegar na Netflix, pelo menos era muito aguardado por mim. O Problema dos Três Corpos acabou de chegar no catálogo da Netflix para você assistir e ela está sendo muito comparada como a nova Dark da Netflix. Mas será que vale todo esse hype? Vamos conversar então sobre o Problema dos Três Corpos, primeiramente sem spoilers, porque é um vídeo especial, porque no final também temos uma parte com spoilers, então bora lá. Fala cinéfilos, como vocês estão? Se você caiu de paraquedas aqui, muito prazer, eu sou o Matheus Felipe, você está no Loading Séries e primeiro eu preciso pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, porque isso fortalece muito o nosso trabalho e segue a gente também nas redes sociais, é @Loading Séries em todas elas, vou deixar o link na descrição para te ajudar, lá eu posto dicas de filmes e séries todos os dias. Pessoal, como eu mencionei no começo do vídeo, essa primeira parte é totalmente sem spoilers, então se você ainda não assistiu a série, pode assistir o vídeo tranquilamente que eu não vou revelar nada de muito importante da trama para não estragar a sua experiência, mas vou pedir o Gabriel para deixar a minutagem correta aqui da parte com spoilers, então se você já assistiu a série e quer saber um pouco mais sobre as teorias, pode pular para essa minutagem que é a partir do momento que eu começo a falar com spoilers. Mas sem mais delongas, bora falar sobre o Problema dos Três Corpos. O Problema dos Três Corpos é a nova série da Netflix e é inspirada em um livro do mesmo nome que compõe ali uma trilogia de muito sucesso. É bem difícil de falar sobre a trama, mas eu resumi bem aqui para deixar bem simples para vocês, então vamos lá. A história basicamente se passa ali nos dias atuais e vários cientistas ao redor do mundo estão morrendo misteriosamente. E a princípio esses cientistas tiraram as próprias vidas. O investigador do caso tenta então entender o que de fato está acontecendo em relação a essas mortes e é nesse momento que ele começa a acompanhar mais de perto um pequeno grupo de cientistas e esses cientistas são os nossos protagonistas da história. Uma cientista desse grupo começa a visualizar uma contagem regressiva assim do nada. Qualquer lugar que ela olhe, essa contagem regressiva está lá. E uma outra cientista do grupo também acabou encontrando um capacete mega bizarro que acaba levando ela para uma realidade virtual extremamente realista. E tudo isso, as mortes, o capacete de realidade virtual e a contagem regressiva, tudo isso está relacionado com algo bem chocante que aconteceu lá no passado. Uma coisa interessante para falar é que o problema dos três corpos não tem nada a ver com três corpos que foram encontrados ali, três mortes, não tem nada a ver. O problema dos três corpos é algo relacionado a uma teoria da física mega complexa que não tem resolução. Basicamente, existe ali três corpos que precisam, né, se movimentar entre si. Eu não sei muito bem porque eu não sou físico, por isso eu vou deixar na descrição alguns links sobre a teoria para quem quiser se aprofundar. E tudo isso que eu falei sobre a história é só um pequeno pedaço dela, porque eu não falei praticamente nada e olha que eu tive que quebrar muita cabeça para encaixar, para falar para vocês sobre a sinopse. E como eu disse para vocês, essa série está sendo muito relacionada com Dark por conta da sua complexidade e a série também utiliza várias e várias teorias da física para conduzir a sua história. E uma dica que eu dou para você que vai assistir o Problema dos Três Corpos, preste bastante atenção nos episódios, preste bastante atenção nos diálogos, senão você vai ficar boiando assim como Dark. Mas falando um pouco sobre a série, eu queria primeiramente parabenizar a Netflix, porque não é uma história muito fácil de se adaptar. Vou te dar um exemplo meu, eu acabei abandonando o livro bem na metade porque eu não estava entendendo nada, eu estava achando muito complexo e felizmente o roteiro aqui tentou suavizar bastante pra gente aqui, então você não fica tão perdido assim. Mesmo que em alguns momentos fique bem expositivo, em outros momentos você simplesmente tem que aceitar que as coisas estão acontecendo. Eu particularmente não me senti muito perdido e você precisa ficar bem atento ali pra tudo que tá acontecendo pra você entender minimamente o que a história tá querendo te passar. Pois quando as coisas começam a se encaixar, elas não se encaixam completamente, você acaba então criando várias teorias e tentando, né, criar respostas ali para as perguntas que a própria série criou. Uma coisa que eu não gostei muito da série foi na questão de se aprofundar nos personagens principais. Eles estão lidando ali com algo muito catastrófico, muito complexo e impactante e a gente precisava temer pela vida desses cientistas, porém não foi o caso, tá? Eu senti que faltou um pouco mais do desenvolvimento de cada personagem. Lógico que com uma série com muitos personagens, tem personagem ali que se destaca mais do que os outros, mas no geral sentir, sabe, temer um pouco mais pela vida deles por tudo aquilo que está acontecendo. Por outro lado, a relação deles como um grupo ali, um grupo de amigos, é muito bem evidenciado. A gente compra a ideia que eles são amigos há muito tempo, que cada um deles ali também sacrificaria a própria vida por qualquer membro ali do grupo, então isso acabou transmitido de uma forma bem efetiva pra gente. A minha relação mesmo é a questão do desenvolvimento meio que pessoal de cada personagem. O CGI em alguns momentos peca, mas eu também não culpo, porque como eu falei pra vocês, a história
história de Problema dos Três Corpos é algo extremamente mirabolante, complexo, então essa estranheza, né, que causa na gente é normal. Então esse CGI que você acha estranho ali em alguns momentos não atrapalha a imersão da série, e eu até entendo por que utilizou dessa forma. A história começa com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, então imagine que você tem um monte de palito de dente na mão e solta no chão. Todos esses palitos de dentes ficam espalhados ali pelo chão, então ficam desconexos. Conforme você vai pegando cada palito e colocando na sua mão, as coisas vão se descomplicando e se unificando, e você vai entendendo um pouco o que está realmente acontecendo de uma forma mais organizada. Então não se estranhe se você se sentir um pouco perdido nos primeiros episódios, aguente firme que você vai acabar entendendo muita coisa mais pra frente. Muita coisa que é dita não tem explicação, você meio que tem que criar suas teorias. Então por isso que eu tô falando com vocês que a série tá se assemelhando muito a Dark, e muita gente vai criar várias e várias teorias sobre os acontecimentos dessa série, e algumas dessas teorias eu quero comentar com vocês na parte com spoilers desse vídeo. Eu curti bastante o Problema dos Três Corpos, a história me manteve preso do início ao fim, eu queria muito saber o que estava acontecendo. Quando chega na principal reviravolta, fiquei pensando bastante que se isso estiver acontecendo com a gente, o que a gente iria fazer? A nossa vida simplesmente é uma mentira. Então assim, você fica até meio assustado se isso acontecer, mas assim, é genial. Assim, eu gosto muito de séries com esse tipo de história, com forma criativa, então eu gostei bastante do Problema dos Três Corpos. Então se você gosta de séries assim, mais criativas, mais mirabolantes, com uma história que te prende do início ao fim, provavelmente você vai gostar da série. Então a minha nota para o Problema dos Três Corpos é um sólido 8, uma série muito boa, e provavelmente teremos novas temporadas. Acredito que a Netflix não vai demorar muito para anunciar. Mas agora chegou o momento da gente conversar com spoilers, então se você aí do outro lado não assistiu a série ainda, recomendo fortemente para você não assistir essa parte do vídeo. Eu não quero estragar a experiência de vocês, então eu me despeço, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e de curtir, né? Curte o vídeo aí para você ajudar o nosso trabalho, segue a gente nas redes sociais. Então até o próximo vídeo, e você aí que ficou para assistir a parte com spoilers, bora lá então conversar sobre o Problema dos Três Corpos de forma mais simplificada. Como vocês assistiram a série, vocês entenderam que é uma série muito complicada, bem complexa, e a história começa mostrando a gente lá no passado, quando o pai da personagem Ye, não sei como é que pronuncia o nome dela, é brutalmente morto, né? E ela acaba então desencadeando uma grande raiva pela humanidade. Em paralelo a isso, a gente acaba descobrindo ali que vários cientistas ao redor do mundo estão tirando a própria vida, né? Estão morrendo de forma bem misteriosa. E a Aug, né, uma das personagens principais daquele grupo de cientistas ali, dos nossos protagonistas, ela começa a ver uma contagem regressiva bem na sua frente e acaba deixando ela bem assustada. Mais tarde, a Aug é aconselhada por uma mulher misteriosa que aparece do nada a parar com seu estudo científico ali que ela está desenvolvendo sobre nanotubos, que seria uma grande inovação para a humanidade. E essa mulher misteriosa falou para a Aug assim, que se ela estiver duvidando disso, para ela voltar naquele mesmo local e olhar para o céu à meia-noite, exatamente à meia-noite, que ela terá uma resposta do universo, mostrando para ela que ela precisa parar com a sua pesquisa. Então nós temos então um sinal, né, que aconteceu para Aug, na verdade foi para o mundo todo, né? O universo começou a piscar o céu, mostrando as estrelas, depois as estrelas desapareciam, ficava piscando. Então a Aug entendeu que ela precisava parar com a sua pesquisa. E ela fez isso. No dia seguinte, ela foi lá, ela encerrou todas as atividades da sua pesquisa, que era algo inovador para a humanidade, e a contagem regressiva acabou automaticamente. A gente descobre também que aquele investigador que está acompanhando os cientistas, ele tem um chefe que se chama Thomas Wade, e ele está muito interessado nesse assunto. Ele é um cara bem misterioso, ele parece que sabe de algumas coisas que a gente não sabe. Então ele fala, né, para o investigador ficar em cima desses personagens, desses cientistas. Então Thomas Wade é um cara ali bem misterioso que aparece pra gente ali no começo da série. E aí temos então uma das principais reviravoltas da história, né, a Ye, acho que vou chamar ela assim, a Ye, né, lá no passado, e aí é convidada ali para um projeto ultra secreto ali do governo, né, do país dela, para ela participar. E basicamente o que eles estão fazendo? Eles estão tentando se comunicar com o universo para ver se consegue encontrar algum extraterrestre, alguma criatura viva que vive fora do planeta Terra. E é nesse momento que é apresentada uma outra teoria da física que é chamada a Floresta Sombria. Por que a gente acabou não encontrando nenhum extraterrestre? Porque segundo alguns cálculos de alguns físicos, se pegar a proporção, né, a probabilidade envolvendo ali as estrelas e a quantidade de planeta, era para ter muitas e muitas civilizações fora do planeta Terra. Mas por que a gente não se encontra? E aí que entra a teoria da Floresta Sombria, porque mostra pra gente que essas criaturas estão se escondendo, porque se as criaturas falarem qual a localização dela, provavelmente uma outra civilização mais evoluída ou talvez mais armada vai querer conquistar esse território.
A Ye é mostrado que é uma pesquisadora muito inteligente, né? E ela tem uma ideia para tentar amplificar, para tentar que essas ondas aí da comunicação chegue mais distante na galáxia. Então ela acaba utilizando ali o Sol para propagar essa comunicação. Ela faz isso tudo escondido ali dos seus superiores. E aí, meus amigos, depois de um tempo, né, como vocês viram na série, ela acaba recebendo uma resposta. E essa resposta foi meio interessante porque a criatura, o extraterrestre que estava lá do outro lado, ele basicamente fala que a Ye teve muita sorte porque ele é um pacifista, mas se ela confirmar onde que eles estão, eles irão até a Terra para conquistar o nosso planeta. Mas a Ye, ela estava com tanta raiva da humanidade por tudo aquilo que aconteceu com seu pai, que ela meio que pensa ali que os humanos não têm mais nenhuma salvação. Então ela envia uma mensagem, sim, com muita raiva, falando que os humanos são desprezíveis, são frágeis, mostrando também a nossa localização e envia para eles. Então fica muito claro pra gente que alguma criatura, né, algum extraterrestre fora ali, né, no universo, na galáxia, sabe a nossa localização e está vindo até nós para conquistar. Voltamos para os dias atuais, né, e a gente descobre que a Ye, né, agora que ela tá mais velha e tudo, né, já é uma idosa, ela está morando na Inglaterra e ela era mãe da Vera, que era uma cientista muito amiga do grupo nosso ali de cientistas protagonista, e ela acabou ali se matando. Ela fazia parte daquele grupo de cientistas que tiraram a própria vida. Outro ponto muito importante também, que outra personagem, né, uma outra cientista do nosso grupo, a Jean, ela acaba encontrando um capacete que estava no meio das coisas da Vera, e quando ela coloca esse capacete, ela é transportado para uma realidade virtual extremamente realista, né? É um capacete mega bizarro que é muito importante para o andar da história e basicamente é um jogo. E o que consistia nesse jogo? Ela precisava resolver algum problema que estava acontecendo naquela realidade, naquele mundo ou naquela fase. O jogo, ele é classificado por vários levels, várias fases. Então, basicamente, ela teria que resolver algum problema que estava acontecendo ali usando o conhecimento dela da física para salvar os habitantes daquela realidade. E mais tarde a gente ia entender tudo o porquê desse capacete. Lembra daquele misterioso homem que eu comentei com vocês aqui na parte com spoilers, o Thomas Wade, que ele estava muito interessado nesses acontecimentos? Ele basicamente estava muito interessado em um cara também muito misterioso, um ricaço chamado Mike Evans, porque na cabeça dele ele tinha alguma relação muito importante com tudo isso que estava acontecendo e ele não estava errado. Lá no passado é nos mostrado que a Ye não confiava em ninguém, basicamente, para falar sobre essa comunicação que ela teve com os extraterrestres, mas ela acabou revelando apenas para o Mike Evans. E os dois então continuaram com esse projeto de se comunicar com essas criaturas, né? Não sabemos exatamente o que são, mas que tá fora do planeta Terra, e meio que eles desenvolveram ali um culto religioso, um culto ali para adorar essa criatura, e eles acabam chamando de senhores, e a gente acaba então entendendo algumas coisas que estavam acontecendo. Como eu disse, eu não vou falar toda a história da série, eu tô pegando alguns pontos mais interessantes, importantes pra gente discutir e também para deixar um pouco mais claro para vocês a linha cronológica dos acontecimentos da série, tá? Outro ponto muito importante que a gente acaba descobrindo que esses seres, eles estão vindo para o planeta Terra e eles levarão 400 anos para chegar até a gente. E aí que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido. Lembra aquele jogo que o capacete fornece, né, que é a realidade virtual? Então, aquilo ali foi criado através do conhecimento daqueles extraterrestres e basicamente eles utilizaram aquilo para tentar descobrir todo o conhecimento que nós humanos tínhamos. Então, para eles aprenderem e ficarem sempre um passo à frente, para quando eles chegarem no planeta Terra, né, para conquistar a gente, eles estivessem mais bem evoluídos do que a gente. Só que a gente não descobre apenas isso. A gente descobre também que eles estavam manipulando todo o conhecimento que a gente tinha. Eles meio que colocavam a barreira e eles manipulavam todo o conhecimento. Poderia acontecer coisas ali que a gente achava que era verdade, que foi comprovado cientificamente, mas na verdade foi tudo manipulado por conta, né, dos extraterrestres para meio que limitar a gente, para enganar a gente, mostrar várias mentiras e não evoluir como civilização. Então você se lembra daqueles cientistas que tiraram a própria vida? Eles foram convidados para jogar esse jogo e quando eles descobriram isso, que tudo que eles estudaram durante toda a sua vida era tudo uma mentira, eles não aguentaram a pressão e acabaram tirando a própria vida. E para piorar ainda mais a situação, esses extraterrestres, né, com a tecnologia que eles têm, eles acabaram criando 2 computadores do tamanho de um próton que consegue percorrer todo o planeta Terra em milésimos de segundos. E eles conseguem então ver e escutar tudo o que está acontecendo no planeta Terra para eles então se prepararem para a sua chegada. O objetivo deles era muito claro, de limitar o conhecimento dos seres humanos. Então qualquer cientista, qualquer mente brilhante que tivesse aqui na Terra, que tivesse uma ideia que ia solucionar alguma coisa, eles colocavam aquela contagem regressiva. Foi o que aconteceu com a Aug. Ela estava ali desenvolvendo um estudo sobre nanotubos, que seria algo extraordinário. Eles colocaram aquela contagem regressiva para ela não continuar, porque senão iria atrapalhar os planos deles no futuro. E o Thomas Wade acaba descobrindo tudo isso que eu contei para vocês depois de um plano bem impactante que ele fez juntamente com a Aug, que impacta bastante, principalmente a vida dela. E mais tarde, juntamente com a Jean, eles desenvolvem um
plano mega, né, mirabolante para tentar também descobrir alguns conhecimentos desses extraterrestres, mas como vocês assistiram, esse plano não deu certo, deu tudo errado. A série deixa no final bem aberto porque a civilização humana acaba nomeando 3 pessoas para serem um grupo ali de pessoas que iriam determinar um plano de contenção para a chegada desses alienígenas, e uma das pessoas nomeadas foi o Sol, né, que é um cientista ali do nosso grupo de protagonistas. A gente não sabe o porquê que ele foi escolhido. Ele até fala, deve ser por isso que eu fui escolhido, só que quando ele ia falar, acaba cortando, acontece uma coisa ali, então não é revelado. Mas como que funciona esse plano? Como as criaturas, através daquele computador que eles têm, conseguem escutar e ver tudo, esses cientistas, essa pessoa nomeada desse grupo seleto, eles não podem contar os planos que eles estão pensando, as teorias deles pra ninguém, tem que ficar tudo na cabeça deles. A civilização humana ali tem que aceitar tudo que eles vão dizer, porque até então são apenas eles a salvação da humanidade, sabe como que é, né? Então a maior dúvida que fica é por que o Sol foi escolhido? A gente não sabe disso. A temporada termina com os extraterrestres vindo e basicamente, né, as pessoas ali determinadas a ser a resistência e tentar encontrar alguma coisa, né, alguma ferramenta para parar isso. Um ponto que eu não entendi muito bem foi na criação do capacete, né? É uma tecnologia dos extraterrestres, então não fica muito claro pra gente como que aquela seita, né, do Mike Evans criou aquele capacete. Será que foi através de algumas dicas, alguma transferência de conhecimento dos extraterrestres para criarem o capacete? Porque os extraterrestres estão vindo, eles não mandaram aquele capacete lá da galáxia, né? Foi criado no planeta Terra, mas com o conhecimento deles. Então abre uma brecha para ter mais tipos de conhecimento que eles passaram para essa seita, e talvez isso pode ser usado nas próximas temporadas, mas de forma inversa, né, para atrapalhar os planos deles. Vamos ver se isso mesmo vai acontecer. Mas o que eu quero mesmo saber, quais são as suas teorias sobre o problema dos 3 corpos? Vocês gostaram? Alguma dúvida? É uma série que eu gostei bastante, ela exige ali muita atenção, tem muitas teorias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo especial, deu muito trabalho para construir esse roteiro. Peço para você se inscrever no canal, deixa seu like para ajudar o nosso trabalho, segue a gente lá nas redes sociais, eu vou falar muita coisa ainda sobre o problema dos 3 corpos lá no meu Instagram, no TikTok. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Falou, pessoal, fui!